liebe Brüder, Amados irmãos, amadas irmãs, ich heiße euch alle recht eu vos desejo as boas-vindas de todo o coração im Namen Jesus. no precioso nome de Jesus Cristo. Ich möchte auch alle begrüßen, Eu também quero saudar a todos que estão ligados via internet, hören que estão ouvindo oder sogar mitsehen. e até vendo. Ihr mögt den Também vocês Segen empfangen. recebam a mesma bênção como nós o receberemos hoje aqui. Zuerst möchte ich eine Mitteilung. Primeiramente, quero dar uma informação aqui. Am Samstag, 25. No August, sábado, no dia 25 de agosto, möchten wir, wenn genügend queremos, se há sind, suficientes taufen lassen que möchten, se querem deixar möchten batizar, wir eine Taufe queremos organisieren. organizar um batismo. Alle, die sich taufen lassen Todos que se querem deixar batizar, möchten, am Schluss no bei fim, Bruder Scherer sich melden. aqui devem vir ao irmão Scherer Alle Teufel, para se die sich registrar. taufen Todos que lassen querem se möchten, deixar batizar sollen sich bei Bruder Scherer devem melden. vir ao irmão Scherer. Der Chor hat 2 Lieder gesungen. O coral cantou 2 hinos. Bald wird uns leuchten Em breve nos iluminará das Licht. a luz eterna de Freue Deus. dich, Seele, Alegra-te, alma, sage nicht, e não fiques wir angustiada. Sim, bis diese Zeit kommt. nós esperamos até que Lass chegue die esse tempo. Klagen schweigen, Deixe wenn das Lied erschallt. as lamentações silenciarem-se quando ecoar Unser esse Herr som. kommt bald. E alegres, sabemos, em breve virá nosso Senhor. Sim, assim é. Wird nicht mehr lange sein, Eu creio que não será da wird mais longo tempo. Então o Senhor virá e nos levará para o lar. sind wir bereit dazu. Estamos prontos para isto? Möchten wir den Herrn bitten, Queremos pedir ao Senhor kurze Zeit que Ele, neste breve tempo, ainda nos prepare, wir, que dann, wenn er kommt, então, quando Ele vier nas nuvens, dann sehen que possamos vê-lo e estar com Ele. möchten wir auch 2 Lieder Nós queremos também cantar 2 hinos im Pfingstjubel. Lied do Nummer cantor 2. pentecostal, número 2. Lied Nummer 2 aus Número dem 2, Pfingstjubel. do cantor pentecostal. Mir geoffenbart. Tu te revelastes a mim. Tu te revelaste a mim. Ó Senhor, com grande graça, tu me carregas como pastor tão mansamente, com paciência de amor. Por isso eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, assim como eu posso, eu adoro a ti, Jesus. Tu és o bom pastor para mim. Tu provaste isto na cruz. Senhor Jesus, eu pertenço a ti. Tu somente sejas honrado. Por isso eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, assim como eu posso, eu adoro a ti, Jesus. Senhor, deixa-me ser o teu cordeirinho. Segura-me com a tua proteção. Ó, guia-me, seja para entrar ou para sair.
então estarei bem. Por isso eu te adoro, meu Deus, eu te adoro, do íntimo do meu coração. Como eu posso? Eu adoro a ti, Jesus. Tu cuidaste de mim sempre com pensamento de amor. Por isso, me foi colocado profundamente no coração o que eu devo a ti. Por isso, eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Do íntimo do meu coração, eu te adoro. A ti, Jesus. Nenhum caminho e vontade própria mais. Determine tu somente. Eu me entrego a ti totalmente. Tu deves ser tudo para mim. Por isso, eu te adoro. Meu Deus, eu adoro. Do íntimo do meu coração, como eu posso? Eu adoro a ti, Jesus. Im Vers 5. No versículo 5, Kein eigener Weg. nenhum próprio caminho e vontade mais. Bestimme du Determine tu allein. somente. Ich gebe mich dir gänzlich her, Eu me entrego totalmente a ti. sollst du sein. Tu deves ser tudo para mim. Mehr Assim, auf uns schauen, não olhar mais para nós mesmos, der Herr wird dich bei der Hand nehmen. mas o Senhor tomará a ti na mão e o guiará adiante. Lass alles weg. Deixe todas as preocupações de lado. Confie no Senhor, porque Ele te guia seguramente para o alvo. Möchten wir noch ein zweites Vamos Lied singen? cantar ainda um segundo hino, 458. 458. Hino 458. Öffne meine Augen, zeige mir. Abra-me os meus olhos, mostra-me. Abra-me os meus olhos, mostra-me, Jesus, o que é a verdade em ti. Tu tens a chave com a qual abres para a plena luz a porta. Em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti. Somente o que tu queres aconteça. Abra o meu olho, que eu possa ver corretamente. Espírito das alturas. Abra o meu ouvido, que alto e claramente, Senhor, possa receber o que é de ti verdadeiro. E deixa-se tornar revelado em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti, somente o que tu queres aconteça.
Abra o meu ouvido para que compreenda, Espírito das alturas. Abra minha boca para que ela carregue a mensagem que tu colocaste nela. Abra o meu coração que esteja firmado em ti o amor que tu mantens. Em silêncio, Senhor Jesus, eu persevero em ti. Somente o que tu queres aconteça. Totalmente à tua disposição estou eu, Espírito das alturas. Augen, Ohr und Mund. Olhos, ouvidos e boca. Harr ich dein, Em silêncio eu persevero em ti. du willst, Faça o que tu queres. Somente zur Verfügung à tua disposição ich stehe, estou aqui, aus der Höhe. Espírito das alturas. Wir das auch sagen. Podemos dizer isso nós também? Wir wollen dem Herrn zur Verfügung. Nós queremos estar à disposição do Senhor. Posso pedir ao irmão Baumgartner Mit uns ein Wort zu lesen. que ele venha nos ler uma palavra de introdução e também orar conosco. Liebe Brüder und Schwestern, Amados irmãos e irmãs, auch ich möchte euch alle, die gekommen seid, eu também quero saudar a todos vocês que vieram e todos que mundialmente estão ligados conosco. Quero saudá-los de todo o coração, no nome do precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. euch trotz der großen Hitze, Sintam-se, apesar do grande calor, bem e bem-vindos, denn es ist wiederum ein großes Vorrecht, porque de fato é um grande privilégio que podemos ainda, sem perturbação, estarmos reunidos aqui sein kostbares para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. für unsere Zeit. A palavra para o nosso tempo, de boca chamada, Wir wurden durch die herrlichen Liedervorträge pelos maravilhosos hinos, reichlich gesegnet. nós já fomos abençoados ricamente e fortificados. Heute Hoje, mal fragen, eu quero perguntar uma vez, ob jemand hier ist, se há alguém aqui die Hilfe des Herrn nicht benötigt. que não necessite da ajuda do Senhor. Diese Hände sehen. Posso ver essa mão? Há alguém aqui? Nirgends ist Nenhum lugar há uma mão que se levantou. auch gut so. E isso é bem assim. Das ist genau die Adresse, die wir brauchen. Isto é de fato o que necessitamos. Wir brauchen wirklich die Precisamos de fato da ajuda do Senhor. alle Hilfsbedürftigen. Nós todos necessitamos de ajuda. Nós todos necessitamos de redenção. Mühselig, Estamos todos cansados e carregados. Chegamos aqui. Alguns estão muito carregados e cansados. E podemos colocar hoje todas as nossas preocupações, jogar sobre Ele. Ele é o bom pastor. Nós cantamos. und er sorgt für seine Schafe. E Ele cuida das suas ovelhas. Leben Ele até deu a sua vida por suas ovelhas. eine Geschichte in den Sinn gekommen. Uma história me veio à mente Schweizerbergen, nas montanhas suíças, que aconteceu nas montanhas suíças há muitos anos. Um crente, um homem crente, einer Wanderung em uma caminhada, gesehen, der ele viu um jovem seines Vaters que estava gehütet hat, pastoreando as ovelhas do seu pai, gesprochen und e ele falou com ele e perguntou den großen Hirten se ele também conhece o grande pastor que o protege das Leben gelassen. e deixou a sua vida por ele. Dann hat der Junge gesagt, Então esse jovem disse, ele não o conhece. dann hat der gläubige Mann Então esse homem crente kurz erklärt, explicou brevemente was der große Hirte o que o grande pastor fez por ele. und hat das sofort begriffen, der Junge, E ele compreendeu diretamente esse jovem Leben dem Herrn geweiht, e consagrou sua vida ao Senhor. hat Buße getan Fez o arrependimento und ist fröhlich von dannen gezogen. e partiu alegre e feliz. Bevor sich verabschiedet hat, Antes de se despedir deste homem, hat ihm noch einen Spruch
mitgegeben. ele lhe deu ainda um provérbio, uma palavra que significa ele teve que levantar a mão direita Seine Finger spreizen, e abrir os dedos, ihm 5 Buchstaben. e ele deu 5 palavras. Ele teve que falar em seguida. Herr, O Senhor é mein meu Hirte. pastor. Mit der rechten Hand muss E com a mão direita ele teve que den Ringfinger segurar der rechten Hand festhalten. o dedo do anel, segurar firmemente. O Senhor é meu pastor. Meu pastor. Und ist fröhlich nach Hause E ele gegangen. partiu alegre para casa. Immer diese Worte vor sich hingesagt. E sempre disse essas palavras diante de si. Und die Familie, sie hat gesehen, dass eine E a família viu que aconteceu uma transformação. im kommenden Winter E no próximo inverno, eine schwerkranke Mutter ein Mädchen para vom sua, Land abholen. ele teve que buscar um medicamento para sua mãe, que estava muito doente no vilarejo In schweren Herzens fortgeschickt, que estava perto. E o pai o enviou com o coração wurde verschüttet. atribulado a ele. E esse menino foi, então, encoberto por uma avalanche e morreu. E Gefunden, a busca, os enviados para o resgate encontraram esse menino num túmulo frio. hat mit der rechten Hand E com a mão direita, die linke ele estava segurando Ringfinger von der o dedo do anel da mão linken gehalten, direita, firmemente estava segurando. ist heimgegangen. E assim ele partiu. Assim o Senhor o levou para a glória. Wenn wir in der Obhut Nós vemos, se estamos sob a proteção de Deus, dann kann uns auch der Tod nicht. então a morte não tem nada contra nós. Nós, mesmo adiante da morte, estamos protegidos nele. Beten, Antes de orarmos, ein Psalm lesen, queremos ler um salmo, Salmo 91, e eu quero pedir que nós nos levantemos para isso. Es liegt noch ein Gebetsanliegen Ainda há um vor. pedido de oração aqui. Erwin Fries bittet die Gemeinde, dass pede à igreja que ihm im Gebet gedenken. Es lembre-se dele em oração. ist nach Ele está passando muito mal em relação ao seu corpo físico e nós queremos fazer isso com prazer. Psalm 91, Salmo 91, eu lerei todos os versículos. wer da wohnt, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, im Schatten des à sombra do Allmächtigen Onipotente, der spricht descansará. zum Herrn, meine Dirá ao Senhor: und mein Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. der Herr ist Porque ele te livrará und unser Schutz, do auf den laço wir do lieb passarinheiro. vertrauen können. Vers 3. Versículo 3. Denn er ist, Porque ele der dich te rettet livrará den do Vogler laço Schlinge do passarinheiro und der e da unheilvollen peste Pest. perniciosa. Mit seinen Fittichen deckt E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. und Panzer A sua verdade será o teu escudo e broquel. der Welt drohen uns Não üble terás. Gefahren, No mundo temos perigos, mas debaixo das suas asas poderosas estamos protegidos e em segurança. Vers 5. Versículo 5. Du brauchst dich Não nicht terás medo do terror de noite, vor dem nem da seta que voa de dia, nicht vor der nem da peste die im que Finstern anda na escuridão, der Seuche, die mittags nem da mortandade que assola ao meio-dia. zur Seite 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, dich kommt. mas não chegará a ti. Nein, lediglich Somente com os teus olhos contemplarás und zusehen, e verás wie den Frevel. a recompensa dos ímpios. Ja, du, o Herr, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, den höchsten
No Altíssimo fizeste a tua habitação. Kein Übel wird dir Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, begegnen. Seine Engel porque wird er für aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. werden sie dich tragen. Eles te sustentarão Sie an einen nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, junge Löwen calçarás aos pés o filho do leão weil er e a fest serpente. an mir hängt. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Schützen, Poluei den er em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, erhören. e eu lhe responderei. Ihm bei Estarei com ele na angústia. will frei ihn Dela o retirarei e o glorificarei. leben, will ich Fartá-lo-ei com longura de dias ihn e lhe schauen. mostrarei a minha salvação. Wir wollen auch heute Nós queremos hoje Herrn também anhangen, estar segurando no Senhor e alle unsere Not bringen. e trazer a Ele todas as nossas dificuldades e problemas. Teurer himmlischer Vater, Precioso Pai mit Celestial, dankbarem Herzen com corações gratos, stehen wir da und schauen auf estamos zu dir. aqui olhando para Ti. Habe innigen Dank, Receba a gratidão íntima, dass wir immer noch in der Gnadenzeit leben dürfen, que ainda podemos viver no tempo da graça, dass wir immer noch freien Zutritt zum que ainda Gnaden- temos livre acesso ao trono da graça. Herr, Senhor, wir brauchen dich. nós necessitamos de Ti. Wir brauchen deine Hilfe. Nós necessitamos da Tua Wir ajuda. sind so völlig abhängig von dir. Nós somos totalmente dependentes de Wir Ti. sind alle hilfsbedürftig, Nós todos necessitamos de ajuda. Obrigado, Senhor, dass du gemäß deiner Verheißung, que de acordo com a Tua promessa estás presente. du bist in unserer Mitte, Tu estás no nosso meio durch unsere Reihen, e um passa uns por zu nossas segnen. fileiras para nos abençoar. An deinem Segen ist wirklich alles Na Tua gelegen. bênção, de fato, tudo está. Herr, sei uns heute besonders Senhor, gnädig. tem graça e misericórdia de nós, especialmente nesse dia, que recebamos a bênção de Deus Unsere Herzen stark werden, e os nossos corações sejam damit auch fortificados, wir para que também nós weitergeben dürfen. possamos passar adiante. Herr, Senhor, wir bringen dir jetzt auch das Gebet nós te trazemos também agora o pedido de oração euren Bruders. do nosso precioso irmão. Du bist der Sieger von Golgatha. Tu és o vencedor do Gólgota. Du hast für uns alle einen teuren Preis Tu bezahlt. pagaste por todos nós um alto preço. Es ist eine unvergleichliche Tatsache, É um fato dass für incomparável unsere Sünden, que por nossos pecados, enfermidades e sofrimentos, als das geschlachtete Gottes siegreich ausgerufen hast, es exclamasse como vitorioso vencedor de Deus, está consumado. Bruder ist es Também por nosso irmão isso aconteceu. dein Wort. Senhor, Jesus lebt, nós conhecemos tua palavra. Jesus vive. der Arzt und Heiler. Tu és o médico Dein Wort sagt, e o que cura. Tua palavra diz: eu allseitiges Wohlergehen und Gesundheit, te desejo wie es er mit deiner Seele estado são e também deines Wortes, com a tua alma deines Geistes und Kraft deines Blutes e com o poder da tua palavra, do teu sangue. Pedimos von unserem Bruder que und von as allen potestades do inimigo unserer Versammlung e todas as famílias em nossa congregação, neste salão, zu verschwinden, que sejam retirados, que desapareçam, para que todos possam frei receber plena, gehen dürfen, ir para casa plenamente curados e sarados dass du alles e salvos. Obrigado por tu fazeres tudo bem e trazeres tudo em ordem. und stärke heute Abençoe e fortifique hoje o teu servo e mensageiro, unserer Weise de forma especial, unja-o poderosamente, diese Versammlung também toda a congregação, aus der Höhe. com o poder das alturas. Segne und stärke uns alle zusammen, Abençoe a todos nós juntamente, damit wir heute para que hoje possamos, Liebe, com nova coragem, Trauen geschenkt bekommen. com nova confiança, possamos partir. Mais uma vez, Senhor, Segne uns abençoe Tag, Herr, a todos nós nesta tarde, Senhor. dein Angesicht leuchten über uns.
Deixa a tua face iluminar adiante de nós. Fale a cada coração e a cada alma. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, eleve a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Rujas e movas, não permaneças longe. Ruja e mova, não permaneças longe. Fogo divino, caia. Tu nos é precioso. Dom celestial, tu nos é precioso, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas a todos, de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor. Eu não sei se temos visita da América do Sul também hoje aqui. Quem quer que esteja aqui, sintam-se bem no nosso meio. De fato, ouvimos um texto poderoso nos hinos do coral. Cada hino foi uma pregação. Convidados para confiarmos no Senhor. E também os hinos conjuntos que cantamos. Senhor, tu fizestes grandes coisas aqui em nós. Em júbilo a partir do pó, nós te adoramos. E ainda o hino onde a boca, os olhos e os ouvidos têm que ser consagrados ao Senhor, e cada boca, e antes da boca poder ser utilizada, os olhos têm que se tornar videntes e os ouvidos têm que poder ouvir antes da boca poder se abrir. Isto é absolutamente importante. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos enfatizar mais uma vez, irmãos e irmãs, antes de abrirmos a boca, que Deus possa conceder graça, que tenhamos olhos ungidos, ouvidos abertos, que o Senhor possa bem-aventurar, quando Ele disse, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Venham, por favor, na frente, aqui, ainda 4, 5 lugares livres, por favor, por favor. Sim, seja trazida a gratidão ao Senhor de coração, seja trazida a gratidão. E mais uma vez, sejam bem-vindos de coração e todos que estão conectados. Primeiramente hoje, passaremos as saudações de coração. Tivemos
um fim de semana todo poderoso na Romênia. Foi um jubileu há 50 anos atrás, em agosto de 1968, pela primeira vez na Romênia. E após isso, 30 vezes eu estive lá. E foi mais uma vez uma reunião que trouxe fruto para a eternidade. Pessoas vieram de todos os lugares, da Moldávia, da Sérvia, dos países vizinhos. No auditório principal estavam cerca de 1.500 pessoas reunidas, no salão anexo mais 300, e Deus de fato concedeu graça acima de todo pedido e compreensão. E aqui, nosso irmão, que é responsável por isso internacionalmente, para fazer as conexões, para que todos em todo o mundo possam ouvir. No Facebook, acima de 5.000 estavam ligados. No YouTube, acima de 2.000. No streaming ao vivo, foram 140. Acima de 7.000 ligações em todo o mundo. Todos puderam ouvir. Foi uma cidade ao rio Donau, de um lado a Sérvia, do outro lado Romênia, e Deus de fato concedeu graça sobre graça, que sua santa e preciosa palavra não somente fosse anunciada localmente, mas que em todo o mundo pessoas ouvem. E se então recebemos um e-mail da Austrália ou dos diversos países, nós ouvimos e nós vimos. Vocês sabem o que isso significa para mim? Se o nosso Senhor disse, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, então podemos dizer, nós somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos daquilo que o Senhor predisse e acontece no nosso tempo. A Deus o Senhor seja a gratidão trazida por isso. Eu tive também pensar em algumas coisas que estão ligadas a isso, especialmente com Israel e com aquilo que está acontecendo atualmente, irmãos e irmãs. Simplesmente Todo-Poderoso, eu anotei 2, 3 coisas daquilo que no nosso tempo está acontecendo. Ambas coisas caminham paralelamente. O chamado para fora da igreja neotestamentária, que como noiva é guiada ao noivo de todos os povos e línguas. Isto é uma coisa. E a outra, a reunião do povo de Israel, de todos os povos, línguas e nações, nos quais foram espalhados. Especialmente me alegrei sobre o que o senhor Netanyahu, cerca de uma semana atrás, declarou. Ele se referiu àquilo que no ano de 1897
e 97 em Basel, em agosto, aconteceu, qual seja com Theodor Herzl, que como primeiro trouxe o sionismo à vida e disse: os judeus necessitam de um próprio Estado. E no dia 2 de novembro de 1917, Balfour, em Londres, deu a declaração que o que Theodor Herzl havia proclamado tem que se tornar realidade. E Netanyahu se referiu a ambos quando, cerca de uma semana atrás, ele explicou: Israel pertence ao povo judaico e a partir de agora somente há uma língua na terra e seja hebraico, e todos os outros são bem-vindos de coração no nosso meio. Eu menciono isso somente por isso, porque profecia bíblica se cumpre adiante dos nossos olhos. Quando virdes que a figueira se tornar frutífera, suculenta, então sabereis que o tempo está próximo. E em Oséias 9, versículo 10, Deus no Antigo Testamento colocou como figueira que foi encontrada no deserto. Nós nos alegramos com Israel e nós nos alegramos ainda mais que Deus enviou um mensageiro no nosso tempo para chamar a nossa atenção, para direcionar a nossa atenção para aquilo que está acontecendo antes do retorno de Jesus Cristo. E eu pensei numa pregação do irmão Branham em agosto de 1955, que eu pessoalmente ouvi do profeta Joel, e deixe-me ler esses versículos para que saibam o que é pensado no profeta Joel, capítulo 3. O irmão Branham se referiu aos versículos 23 a 26, no versículo 23, que Deus, Senhor, deixará cair chuvas torrenciais, chuvas serôdias e chuvas primeiras. E então lemos que Deus restaurará todas as coisas que estavam anteriormente. E no versículo 26, e tereis fartura para comer, estareis saciados e glorificareis o nome de vosso Deus, o Senhor, que se mostrou maravilhosamente a nós, e meu povo no futuro jamais deve ser envergonhado. O tema era que Deus havia prometido tudo o que estava na igreja fosse restaurado, tudo sendo colocado no estado original. Irmãos e irmãs, se pensarmos o que aconteceu no princípio na igreja, os 9 ministérios eram dons de cura, dons de fazer milagres, dons da fé, e Deus confirmou a palavra que foi anunciada.
E nós cremos que nós, como povo de Deus, não seremos envergonhados, porque cremos a Deus e sabemos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E isto não é teoria. Isso eu posso testificar, porque o irmão Branham, de fato, teve um ministério como aconteceu no princípio, como o Senhor teve. Na hora, cegos puderam ver, aleijados puderam andar. Na hora, Deus confirmou a palavra. E nós esperamos por isso e sabemos que o Senhor confirmará a sua palavra e trará tudo ao estado correto. Nós podemos somente anunciar a palavra, mas Ele confirma a palavra em nós. Nós que confiamos nele e que cremos de todo o coração. Vocês sabem, a última mensagem tem que ser como a primeira. O eternamente válido Evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, é e permanece o ponto central da nossa proclamação. Paulo não queria anunciar e pregar nada a não ser Jesus Cristo, o crucificado, com o qual nós fomos crucificados e podemos viver com Ele. E para enfatizar isso mais uma vez, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Deus abençoou para que possamos ver e ouvir, que possamos crer e nos colocarmos plenamente do lado de Deus. E como Paulo, em Romanos 4, falou de Abraão, ele não se deixou enganar pela incredulidade. Esta é uma expressão muito importante. Incredulidade engana e nos leva ao erro, mas a fé, disso é que se trata. Abraão creu a Deus. Ele não olhou para si mesmo e para as circunstâncias. Ele creu a Deus. E isto lhe foi imputado por justiça. E ele viu a promessa se cumprir. Da mesma forma, é conosco nesse tempo. Nós cremos de todo o coração. Também o que aconteceu no dia 11 de junho de 1933, irmãos e irmãs, e justamente anteriormente eu li em Apocalipse 22, vejam, eis que cedo venho. Ainda em Apocalipse 22, há 2000 anos. Mas hoje o tempo não somente está próximo, hoje o tempo está aí. Aquilo também o que os apóstolos escreveram, falaram, foi determinado para o nosso tempo. A Bíblia foi escrita de tal forma que podemos lê-la hoje como se tivesse escrito ontem ou hoje, direcionada a nós e para nós. Tivesse sido escrita para nós. Se Pedro escreve, nós não seguimos fábulas engenhosas, então simplesmente falamos amém. Nós também não. Também nós não seguimos fábulas. E se Pedro escreve,
que nenhuma profecia da Escritura permite interpretação particular. Então falamos amém. Absolutamente amém. Nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular, mas sim aquilo o que Deus prometeu e o que Ele disse. Isto acontece, isso nós cremos. Se trata de fato da última mensagem que nos liga diretamente com Deus na fé e na obediência. Que aquilo que Deus determinou para esse tempo, que nós criamos nisto e também na plena obediência nós possamos segui-lo. Nós cremos o que foi dito ao profeta, assim como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, eu olho para mais de 50 anos que passaram. O que em todos esses anos eu fiz? Fiz as malas e tirei as malas, e fui para o aeroporto e voltei de novo e fui a todos os povos e línguas, viajando. E como eu mencionei anteriormente, já desde 1968, toda a Europa Oriental, e naquela época, com um carro, seja pela Polônia, pela Tchecoslováquia, seja pela Romênia, pela Iugoslávia, sempre com um carro a caminho para carregar a palavra do Senhor. E deixe-me mencionar isto, porque faz parte. Deus concedeu graça que desde 1967 eu tive pregações na Rádio Luxemburgo toda domingo de manhã. Isso podia ser, minha voz podia ser ouvida pela Rádio Luxemburgo, ondas médias, ondas curtas, e através disso todos os contatos surgiram na Rússia, na Polônia, na Tchecoslováquia, na Romênia, em todos os países orientais. Os que falavam da língua alemã puderam ouvir. Nós podemos mencionar todos os detalhes, simplesmente gratos ao Senhor, que desde o princípio cuidou que a última mensagem não tivesse sido colocada debaixo do candeeiro, mas sim sobre o candeeiro foi colocada, e que de fato em toda a terra foi carregada, e que todos, em todos os povos e línguas, podem ouvir juntamente, podem crer e vivenciar a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, se aqui em Joel está escrito aqui, e meu povo, é disso que se trata, meu povo, de outra coisa não se trata, meu povo, todos os outros caminham por seus próprios caminhos, mas nós, como povo de Deus, podemos confiar no Senhor. E se aqui está escrito na última parte do versículo 26, e o meu povo, Joel 2, 26, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Não vão nossos pensamentos a Romanos 9, o último versículo, não vão para Romanos capítulo 10, aqui, Romanos, no capítulo 9, ainda está escrito,
Romanos 9, Vers 32 versículo 32 e 33. Von dem Geschlecht, siehe, ich lege in Zion einen Stein, Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço einen Felsen des e uma rocha de escândalo, und wer e todo auf ihn aquele sein que crer Vertrauen nela setzt, wird não nicht será zu Schanden confundido. werden. Die Schriftgelehrten, Os escribas, die Pharisäer, os haben fariseus, diesen kostbaren Stein verworfen. eles rejeitaram essa pedra preciosa. War er A ein eles Anstoß, foi uma pedra de tropeço, mas para todos que colocaram sua confiança nela, para estes se tornou ele a pedra da esquina. E nós somos as pedras vivas que na edificação de Deus fomos edificados, e Jesus Cristo, Ele é a pedra da esquina. Deus mostrou à igreja em muitas comparações e exemplos, e da mesma forma, em Romanos, no capítulo 10, aqui está escrito, no versículo 10, escrito, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, amém, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Irmãos e irmãs, nós podemos sinceramente e honestamente dizer, nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos o Senhor como Redentor, nós proclamamos o que está escrito, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, nós proclamamos pelo sangue da nova aliança, a carta de culpa foi rasgada, o pecado foi perdoado, os pecados foram perdoados, Deus nos justificou pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. E nós fomos colocados diretamente como seguidores do nosso Senhor. Isso também, no começo, nós ouvimos, nenhum próprio caminho, nenhuma vontade própria mais, determines tu somente. Deus não disse através do profeta Isaías, vossos caminhos não são os meus caminhos, meus pensamentos são mais altos que vossos pensamentos, e nós podemos, aquilo que Deus disse em sua palavra, em obediência, nós podemos seguir, confiar no Senhor e saber, a fé e a obediência guiam para o alvo, e também nós não seremos decepcionados. Irmãos e irmãs, eu quero que vocês, de uma vez por todas, possam crer nisso. Nós não falamos de nós mesmos, e não para nós, mas diretamente com missão de Deus, tão certo quanto profetas e apóstolos receberam um chamado direto para a proclamação da palavra, assim é no nosso tempo, assim aconteceu, ou audivelmente com esses ouvidos. E se para isto, sim, podemos ler de 1 Timóteo, para que vocês saibam, aqui não é anunciada uma nova direção de fé, mas sim o pleno
santo evangelho original de Jesus Cristo, unseres Herrn. nosso Senhor. Wenn Paulus E hier se Paulo aqui, im 1. Timotheus, em 1 Timóteo, im ersten Kapitel, no capítulo 1, besonders die beiden Verse especialmente 1 und 12, os dois versículos lassen 1 lesen, e 2, deixe-me im ler, Namen des Herrn, no nome do Senhor, konnte Paulus sagen, Paulo pôde dizer, ich, Paulus, Paulo, ein Apostel apóstolo Christi de Jesus Jesu, Cristo, nach segundo dem o Auftrag, mandado nach de dem Deus, Auftrag segundo Gottes, o mandado de Deus, Auftrag Gottes, mandado de Deus, unseres Herrn, nosso Salvador ja, und Sim. Retters, e do Senhor und Christi Jesu, Jesus Cristo, der unsere esperança nossa. Hoffnung ist. Nicht im eigenen Auftrag, Não sendo nicht im enviado por si Auftrag mesmo, einer Gemeinde, não sendo enviado por uma igreja, sondern mas weil sim es ein Teil der porque era göttlichen parte Heilsgeschichte, da história de ein salvação Teil divina, des göttlichen parte Heilsplanes do plano de in salvação de unserer Deus, Zeit no ist, nosso tempo, den wir persönlich miterleben que nós podemos vivenciar dürfen. pessoalmente. Und Gott hat durch unsere E Deus Augen, abriu die geistlichen os Augen, nossos olhos espirituais, gesalbt. ungiu Denn nossos so olhos steht's espirituais, doch pois assim im está letzten escrito Sendschreiben na última carta, in Offenbarung em 3, Apocalipse 3, dass der Herr unsere que o Senhor Augen salben ungiria wird, os nossos olhos damit wir sehen. para que possamos Und wir ver. leben E nós im letzten vivemos Gemeindezeitalter na última era da und igreja haben die Gnade e temos vor Gott und bei recebido a Gott graça de Deus e gefunden, para com Deus dass wir glauben können. que podemos Auch crer, Bruder Brenner mesmo se o irmão Branham 18 Mal 18 sein vezes Zeugnis wiedergibt und es ist repete o einfach seu testemunho, isto é dominador. wenn man das mit den Se Ohren mithört, podemos ouvir isso com os welch ouvidos, eine Autorität com que und autoridade Gewissheit e com er que darüber certeza ele spricht, fala besonders sobre isso, especialmente von dem Erlebnis, das das vivências mit Brausen que com o bramido e então a voz da nuvem sobrenatural, Johannes der Täufer, como João Batista dem ersten Kommen foi enviado Christi, como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem die dem que zweiten será Kommen Christi, precursora da segunda vinda de Cristo. was ist geschehen? E o que aconteceu? Gott hat den Botschafter Deus genommen tomou o und mensageiro die Botschaft e a ist mensagem uns geblieben. nos foi deixada. Haben wir E tatsächlich esta, de im fato, Namen no des nome Herrn, do im Senhor, göttlichen Auftrag em missão divina, von der Zeit a an partir do tempo, verkündigt. Und nós wir sind Gott dankbar, proclamamos e somos dass gratos wir a jetzt Deus wirklich que, de die fato, Enden der alcançamos Erde os erreicht confins haben. da Von terra. den 193 Ländern, Dos die es auf Erden gibt, 93 países que existem na Terra, nós regularmente 172 existem que nós apoiamos e o restante será apoiado por aqueles que vivem nos países vizinhos. E nós podemos, diante da face de Deus, dizer que o Senhor, através da técnica, tornou tudo possível para que a última mensagem alcançasse todos os eleitos em todos os povos e línguas e tribos que ouvem e creem na última mensagem e esperam pelo retorno de Jesus Cristo, são preparados. No último primeiro fim de semana, em julho, estava um irmão de Joanesburgo, irmão Justin, em Krefeld. E ele pensou consigo mesmo, sim, irmão Frank, ele deu testemunho que ele esteve em Washington e que ele lá viu a fotografia com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, que ele pessoalmente foi no salão de artes, esteve lá em 68, que o irmão Justin fez da reunião de Krefeld. Ele voltou para Joanesburgo e então para Nova York, então para Washington, e simplesmente buscou
Ele mostrou uma foto, então, quando ele está na galeria de artes lá, e lá, pediu lá que ele possa ver a fotografia com a coluna de fogo. Uma senhora o levou junto e ele a seguiu. Então, abriu uma prateleira, isso é uma enorme prateleira, uma gaveta enorme. Então, levantou a foto com a coluna de fogo, colocou sobre a mesa e ele fez fotos e disse: eu vi pessoalmente, 1968, o homem me disse, aqui não há descrição, um dia esta fotografia terminará então na gaveta. E o irmão Justin, já há cerca de 3 semanas, simplesmente esteve em Washington e vê a foto, tirou fotografias disso, como isso aconteceu, que ele pôde ver isto lá. Irmãos e irmãs, o que Deus faz é simplesmente realidade, e somos gratos por isso, que desde o princípio recebemos a conexão a partir de Deus, e nós não glorificamos nenhuma pessoa, mas damos a Deus somente a honra, que Ele determina quem e o que tem a dizer e quando a mensagem tem que ser trazida. Nos dias do nosso Senhor, pode ser dito, o tempo está próximo. Repetidamente, o tempo está próximo. O que podemos dizer hoje? Hoje podemos dizer, o tempo está aí. O tempo está aí. Profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos. Na igreja, no chamado para fora, e na noiva, e da mesma forma, em Israel. Quão frequentemente o Senhor disse, quando virdes que tudo isso se cumpre, elevai as vossas cabeças. Também isto, amados irmãos e irmãs, deixe-me dizer isto sinceramente e claramente. Tão certo quanto Deus enviou seu mensageiro com a missão absoluta antes do retorno de Jesus Cristo, que a palavra original fosse revelada, tudo fosse colocado à luz do candeeiro, até a abertura dos 7 selos, introdução no completo conselho de salvação de nosso Deus. Tão certo quanto isto é realidade, certo é o chamado para fora, a preparação entre nós, que agora vivemos, que agora cremos e temos parte na proclamação. Então, certamente teremos parte no cumprimento de tudo aquilo, o que Deus determinou para a igreja, para esse tempo que Ele prometeu, e como já mencionei anteriormente, de Joel 2, Deus enviará primeiras e últimas chuvas. Isto, Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele mais uma vez mencionou em ligação com o retorno do Senhor. Vamos caminhar adiante na fé. Não nos tornarmos inconfortáveis, isso demora demais. Deus é longânimo, também isso Pedro escreveu. Deus simplesmente é longânimo, até que os últimos tenham sido chamados. Imaginem, nosso Senhor já tiver chegado 50 anos atrás. Onde você estaria você? Onde estaria eu? Ou se tivesse chegado há 10 anos atrás. Deus, Ele é longânimo para conosco, até que o último dos povos seja chamado e o número esteja completo. E então a trombeta ecoará e a voz do arcanjo, e o Senhor, Ele mesmo, descerá e nos
levará para o lar. Isto eu não somente falo, isto será assim, que todos que agora, sem qualquer exceção, que não tem nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, não deixam espaço para isto, dão espaço para discussão para isto ou para aquilo, mas simplesmente de coração creem, podem crer que agora foi o tempo e é o tempo quando a última mensagem antes do retorno de Cristo alcança todos os povos e línguas, de um lado para testemunho, de outro lado para chamado para fora e para preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Quem pode crer nisso de coração, pode ir com a convicção para casa, que estará lá. Não olhem para os seus problemas, não olhem para as suas dificuldades, não olhem para que a todos nos rodeia, mas sim olhem para o Senhor, que deu a promessa que podemos crer, e nós veremos a Escritura no seu cumprimento, e nenhum será envergonhado que coloca a sua confiança no Senhor. Eu já disse aqui algumas vezes, vocês não podem imaginar, irmãos e irmãs, o que significa com esses ouvidos a toda poderosa, que tudo traspassa a voz do Senhor. Mas então, em abril de 1966, quando coloquei minha vida totalmente no ministério do Senhor, pude colocar, eu fiz um juramento diante do Senhor sobre lágrimas, na fé, e disse: Senhor, aquilo que tu me ordenaste eu farei, irei de cidade a cidade, de país a país, eu viajarei. Eu somente quero mencionar esta parte que foi muito importante para mim. Nesse juramento, eu desejo que todos que ouvem a tua palavra a partir da minha boca e creem nela, tomem parte do arrebatamento. Isto estava simplesmente nessa consagração. Vocês sabem, eu havia pregado 15 anos e trabalhado. Eu sempre havia ganhado meu próprio dinheiro, e após a partida do irmão Branham, não restou nada mais de colocar minha vida plenamente a serviço do Senhor e estar à sua disposição. Mas esse foi o ponto principal, que todos que ouvirem a tua palavra da minha boca e crerem nela, estejam lá, e que eu os veja novamente no arrebatamento e no Senhor. Esta é minha convicção, e com esta convicção eu pude, nos últimos anos, visitar a todos os povos e línguas e proclamar a palavra. Então veio a vivência toda poderosa em janeiro de 1981, quando vivenciei o arrebatamento. Vocês não podem imaginar o que tal vivência significa, ter sido retirado do corpo, ser trazido, levado para o além, ver a multidão incontável vestida de branco, brilho em cada veste, não um branco morto, mas sim um brilho saía de todas as vestes, em simplesmente vivenciar o arrebatamento pela graça, e todos serão jovens. O Senhor, não com 84, me levará para lá, seremos transformados, todos seremos transformados, e teremos um novo corpo ressurreto, e estaremos com o Senhor todo o tempo. Irmãos e irmãs,
terá valido a pena ter ido de cidade a cidade, país a país, e terá valido a pena para vocês também fazer viagens longas e para ouvirem a santa palavra de Deus. Terá valido a pena para todos nós confiar, crer em Deus e ter parte naquilo, o que Deus está fazendo no presente. Vocês sabem, isto pode ser dito todas as vezes, cada vez. Nós somos rejeitados porque não cremos na doutrina trinitária. Esse é um dos pontos principais. Mas li um longo artigo como a doutrina trinitária chegou à existência até o século VI. É simplesmente incompreensível tudo o que foi dito lá. Nós cremos em um único, verdadeiro Deus, de eternidade a eternidade. E esse Deus único, para cumprir a redenção, Ele se revelou como Pai no céu, em seu Filho unigênito sobre a terra, e em nós, através do Espírito Santo, se revelou. Deus sobre nós, Deus em nós, e Deus conosco, e Deus em nós. 3 revelações do único Deus para nos trazer de volta à filiação e nos colocar. Gálatas 4, versículo 4. Um dos versículos mais importantes da Santa Escritura. Essa colocação na filiação. Porque este foi o motivo da revelação do Filho de Deus, que todos nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos trazidos ao nosso estado original, adotados de filhos. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e aqui, nascido de mulher, não nascido no céu, nascido de mulher, nascido sob a lei. É simplesmente tão importante. A Santa Escritura somente deixar valer, somente ela. E na consumação, 1 Coríntios 15, 28, como filhos e filhas de Deus estaremos com o Senhor todo o tempo. Então ninguém mais falará de pai e filho, mas sim, então, novamente, Deus será tudo em tudo, como de eternidade foi, assim na eternidade será, e nós estaremos no Senhor todo o tempo. E Deus utilizou o irmão Branham de forma especial que todas essas verdades fundamentais bíblicas, divindade, batismo, santa ceia, são as verdades fundamentais para a igreja neotestamentária. Um Senhor, uma fé, um batismo. Então, de fato, temos que voltar e olhar como Pedro batizou, como Paulo batizou, como Filipe batizou. Simplesmente temos que voltar à palavra. E temos que, de Mateus 28 a Marcos 16, e de Marcos 16 a Lucas 24, 47, 48, temos que ir lá. E então, Atos dos Apóstolos 2, e então 8, então 10, e então 19, e então irmos a Romanos capítulo 6. Nós temos que ir de passagem bíblica a passagem bíblica, ter respeito divino diante da santa e preciosa palavra de Deus. E nós somos simplesmente muito gratos por isso.
que Deus, no nosso tempo, não somente enviou o irmão Branham com esse dom especial da cura, mas sim com a missão especial que a mensagem divina, o pleno evangelho, tudo fosse restaurado, trazido no estado correto novamente, para que nós que cremos possamos vivenciar a realidade da restauração. Eu pessoalmente creio que cada promessa de Deus, também essa das primeiras e últimas chuvas, todas as promessas de Deus se cumprirão. E tão certo quanto lemos em Joel 2, meu povo não será envergonhado. Nós colocamos nossa confiança no Senhor e podemos tudo o que Ele nos disse e nos preparou, podemos aceitar na fé. Vamos ler ainda de 1 Tessalonicenses, para que todos nós seremos consolados e fortificados na fé, firmados na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui nós lemos no versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, não para agradar aos homens, para que possamos ser agradáveis a Deus. É necessário que a palavra de Deus seja proclamada agradavelmente a Deus. Nenhuma própria interpretação, nenhuma própria explicação, mas sim a santa palavra de Deus no original seja anunciada. E isto, nos últimos anos, pela graça, nós pudemos vivenciar. Ainda as palavras da palavra aos Coríntios, irmãos e irmãs, quando e onde quer que leiamos na palavra de Deus, é sempre todo-poderoso. Nós nos encontramos, eu quase teria dito, em cada capítulo, em tudo o que foi escrito, nós nos encontramos pela graça. Leiam, por favor, juntamente comigo, de 1 Coríntios, no capítulo 2, especialmente aqui, versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, e então, versículo 16. É simplesmente importante, irmãos e irmãs, muito importante. No versículo 7 nós lemos, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, predeterminou para a nossa glória. Nós carregamos a sabedoria oculta, irmãos e irmãs, aonde hoje é isto anunciado, o que faz parte do chamado para fora, da separação, da preparação para o retorno de Jesus Cristo. Todas as denominações, todas as igrejas se firmaram naquilo que creem e ensinam. Todos têm suas confissões de fé, mas nós cremos como diz a Escritura. E como está escrito aqui, nós carregamos
a sabedoria oculta de Deus, que Deus, antes dos séculos, predeterminou para a nossa glorificação, para que nós possamos ter a glorificação no retorno de Jesus Cristo, possamos vivenciar. Por isso, a palavra nos foi revelada e nós aceitamos cada correção, tudo o que é necessário, nós aceitamos e agradecemos ao Senhor de coração por isso. Como está escrito aqui, predeterminação. Existe uma predeterminação divina. Deus quis que todas as pessoas fossem ajudadas, mas Ele sabia quem viria a Ele e todos que aceitariam a sua salvação. Ele pôde, desde antes da fundação da terra, Ele pôde predeterminar que vissem a sua glória. Então lemos aqui, especialmente 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10. Ouçam, por favor, atentamente, leiam junto. Aqui está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vocês sabem que eu especialmente me alegro pelas revelações de Deus. Algo tão precioso que Deus se revelou a nós de tal forma que que fomos introduzidos em todos os mistérios. Naturalmente, o mistério especial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, todos, aos quais Deus se revelou assim, que pisaram o chão de revelação, que entraram no lugar santíssimo e compreenderam e creem que a cortina foi rasgada, a arca do concerto foi aberta e o Senhor fala diretamente através da sua palavra a nós. E nós compreendemos tudo corretamente, como Ele já disse naquela época. Vossos olhos são bem-aventurados porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Quantos milhares ouviram nosso Senhor e a todos Ele falou em parábolas. E aos seus discípulos Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata agora. Se trata que a noiva do Cordeiro seja preparada para o retorno do noivo. Trata-se que a palavra que Deus prometeu para o nosso tempo, que nós aceitemos na fé, de fato crer de coração, e mais uma vez, seja enfatizado, não olharmos para nós mesmos, não para outros, não para circunstâncias, mas confiar no Senhor, porque se a promessa de Deus está em você, então acontecerá contigo, como com Abraão. Ele não se deixou enganar por incredulidade. Isto vai de volta ao jardim do Éden. E o irmão Branham disse: a serpente veio e aquilo, o que Deus havia dito a Adão, colocou em dúvida. Deveria ter Deus de fato dito? Por favor, jamais deixe isso acontecer com vocês. O que Deus disse é sim e é amém. E a palavra de Deus permanece eternamente. E você e eu, nós permanecemos com a palavra de Deus, pela graça, eternamente. Porque fomos nascidos de novo pela semente da palavra viva de Deus. Nós aceitamos e cremos
de coração. uns bewusst geworden, Nos Brüder und Schwestern, tornou was Gnade, ciente para nós o que significa graça, was Erwählung o que bedeutet, significa eleição, was bedeutet, o que significa Gnade bei Gott, ter encontrado graça adiante de Deus. wie Mose gesagt hat, Como Moisés Gnade disse, se vor encontrei dir gefunden graça habe, so lass mich adiante de ti, deine então Wege deixa-me conhecer os teus Gott hat caminhos. uns Deus seinen Weg, nos den deixou conhecer o seu caminho que ele tem com o seu povo, nos deixou saber agora. E schmalen Weg, nós caminhamos por esse estreito caminho na fé e na obediência. Vamos falar mais uma vez para finalizar. ist wirklich Esse der wichtigste é de fato o período mais importante männlichen Gemeinde. na igreja neotestamentária. Botschaft A última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E como foi, como mencionei anteriormente, para nós, isto demora muito, muito tempo, seja com Israel, mit der Gemeinde. ou seja com a igreja. Wer hätte gedacht, Quem teria imaginado von 1897 que de von 1997 1917 1917 ou de 1930, de 1946, de todas essas datas especiais que receberam seu significado, encontraram seu cumprimento, quem teria imaginado uma vez que demoraria tanto tempo assim? Ninguém. Até mesmo quando tivemos em Krefeld reuniões, nós estávamos sob a impressão, o retorno do Senhor pode acontecer todo o tempo. Anos passaram, mas como disse anteriormente, agora o retorno do Senhor não somente está próximo, agora pode acontecer em cada momento. E como o irmão Branham, naquela época, em 1963, disse, ele pôde dizer, eu não vejo mais nada, o que ainda deva se cumprir. O retorno do Senhor pode acontecer. O que nós podemos dizer hoje, mais uma vez seja ressaltado, tanto quanto o último tenha sido chamado e adicionado, e o tempo e o número estiver completo, a trombeta ecoará, e o Senhor, Ele mesmo, retornará. É uma das palavras mais poderosas. Deixe-me ler. Então, nós agradeceremos juntos ao Senhor, especialmente por todos os irmãos em todo o mundo, também aqueles que pensam que o Senhor já veio. Não. Quando o Senhor vier, então nós partiremos para a glória. Aqui está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Amém. Nenhum próprio pensamento poderia ser ou não, não. Dizemos isso de acordo com a palavra do Senhor. É assim, então, diz o Senhor. Então, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo, amém, aleluia, porque o mesmo Senhor, nenhuma doutrina, nenhuma mensagem, a mensagem é precursora antes da sua vinda, mas Ele mesmo retornará, e todos que creram na sua mensagem levará consigo, porque o mesmo Senhor descerá do seu colorido. Sim, o chamado está sendo feito. Vós, povo meu, saí. O chamado está sendo feito. Eis que o noivo vem. Preparai-vos para encontrá-lo. E então, e com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Maravilhoso. Graças seja a Deus. Também essa palavra está escrita para nós. Nós que vivemos. Paulo não está mais aqui, mas nós estamos aqui. Nós que vivemos e restarmos até o retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, comece uma vez a agradecer a Deus que as palavras foram escritas assim, sob inspiração do Espírito Santo, que nós podemos ler hoje e hoje está direcionada para nós. E nós nos encontramos novamente na palavra e somente podemos agradecer ao Senhor. A Ele seja a honra pelo sangue da nova aliança, por sua santa palavra revelada e pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Vamos falar mais uma vez, a última mensagem está sendo passada e todos que encontraram graça diante de Deus crerão e na obediência seguirão ao Senhor. A Ele seja a honra. Ele começou a sua obra e a consumará para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Temos hoje irmãos e irmãs aqui que pela primeira vez estão aqui, especialmente que podemos desejar as boas-vindas de coração. Temos pedidos de oração que podemos trazer ao Senhor. Quem tem um pedido de oração, leve brevemente a mão. Sim, em todos os lugares há pedidos de oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós temos parte na consumada redenção, em espírito, corpo e alma. Amado Senhor, nós somos a Tua propriedade. Tu nos compraste em alto preço. Tu derramastes o Teu sangue, o sangue da nova aliança. E nós podemos ser a multidão comprada pelo Teu sangue, que crê na palavra revelada de coração e através do Espírito Santo é guiada em toda a verdade. Amado Senhor, o tempo não somente está próximo, o tempo está aí. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Abençoe a todos. Tu conheces os seus problemas, conheces os pedidos e todos os desejos que cada indivíduo tem. Amado Senhor, também nos casamentos, seja nas famílias, seja no trabalho, aonde quer que seja jovem, seja idoso, ajuda-nos a todos, pois assim nós ouvimos, a nossa ajuda é o Senhor, e Tu nos ajudaste, nos carregaste, e nos ajudarás adiante e nos carregarás. E nós pedimos por todos que necessitam de perdão, e nós todos necessitamos. Perdoa-nos a todos, ó Senhor, também cada desobediência, cada incredulidade. Perdoa a mim, perdoa a todos nós. Tem plena misericórdia de nós até a profundeza da alma, ó Senhor, para que os Teus caminhos sejam os nossos caminhos e os Teus pensamentos os nossos pensamentos, a Tua palavra a nossa palavra, para que, como multidão comprada pelo Teu sangue, como multidão batizada no Espírito, possamos te encontrar no Teu retorno. Receba gratidão pelo envio do Teu servo e profeta. Receba gratidão pela mensagem que agora alcança os confins da terra.
Segne, Abençoe. rufe die Letzten Chame os heraus, últimos ainda para fora. vollende dein Werk, Consumes a tua obra de redenção, como tu consumaste a tua obra de criação. und segne alle, E abençoe a todos, in unserer Mitte, também agora no nosso meio, die e todos zugeschaltet que estão ligados, wo immer es sei. aonde quer que estejam. Rette, Salve, cure, befreie liberte und bestätige e confirme dein teures a tua und heiliges Wort preciosa e santa palavra und an uns allen. em todos nós. A Dem ti, alleinigen ao Gott único Deus, sei die Ehre, seja a glória auch für trazida, die Gnade, também pela dass graça du uns que tu in deinen Heilsplan, nos incluíste no teu plano de salvação. geliebter Herr, Amado Senhor, dir sei die a Ehre, ti seja a glória, o louvor in alle Ewigkeit em toda a sein. eternidade, Und mögen alle, e que todos que hoje dein Wort gehört haben, ouviram a tua palavra glauben, e creem, mit der Gewissheit von hier gehen, possam partir daqui dass com a sie convicção dazu bestimmt sind, que foram determinados para tomarem parte no arrebatamento. glauben jetzt, Eles creem agora werden dann sehen, e então verão sie o que geglaubt haben. creram. Nimm den letzten Zweifel, Tire a última dúvida, tire tudo fora Glauben, e conceda a fé triumphiert. que vence, porque a fé Ist der Sieg, é a der die vitória Welt que überwunden hat, venceu o mundo mit all seinen com Fragen und todas suas Zweifeln perguntas e dúvidas. Welt O überwunden mundo hat. foi Danke dir, vencido. geliebter Herr, Eu te agradeço, amado Senhor, pela vitória do Gólgota. rühme die Eu Kraft glorio deines o Blutes, poder do teu sangue, da tua palavra deines Geistes. e do teu espírito. Danke dir, E te agradeço die erkaufte Schar. pela multidão comprada pelo sangue. Em breve nós te veremos. O tempo está próximo, o tempo está aí. Gelobt und gepriesen Louvado e glorificado heilige seja o teu santo Namen. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Ihr mögt euch setzen. Vocês podem sentar-se. Wir singen jetzt noch ein Lied, das Cantaremos ainda vergessen wird. um hino que caberá, número 7. Lied Número 7. Herr, du hast großes Senhor, tu an fizestes uns hier. grandes coisas em nós aqui. Alegrem-se no Senhor. Digam-lhe, Halleluja. tragam-lhe a gratidão. Número 7. Lasst uns Vamos cantar juntos. Vamos cantar de coração. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Com júbilo no pó, nós te adoramos. Louvamos o poder da tua graça, unidos. Tu, o amigo mais fiel da nossa alma. Glória a ti, somente Jesus. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Tu, cabeça coroada dos teus filhos, mostra-te sem coberta a cada um que crê. Caminhas no círculo dos teus aqui, para que cada um possa te sentir em santidade. Também hoje aqui pode sentir. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto.
Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com o Espírito e com fogo. Toma-nos a todos com corpo e alma. Nós somos teus eternamente, Emmanuel. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Vá pelos países, ó Salvador do mundo, incline o que ainda se coloca no teu caminho, acorde os pecadores adormecidos rapidamente, que o salário das tuas dores seja totalmente participado a ti. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. E todos digam amém. Amém, aleluia, amém. Irmão Sher, você vem ainda para agradecer conosco? Está ainda alguém aqui? Seja dada gratidão, Senhor. Passamos saudações a todos que ouviram. Amado Senhor, é graça, graça e mais uma vez graça, que nós podemos estar aqui diante da Tua face, Senhor. Nós cantamos, o Teu salário de morte seja totalmente valido a pena, que Tu recebas o Teu salário por todo que Tu chamaste. Senhor, Tu nos chamaste. Nós podemos falar sim, Tu nos redimiste e nos compraste no madeiro da cruz. É graça novamente que nós podemos reconhecer e aceitar a mensagem. Senhor, o Teu Espírito nos guiou em toda a verdade, em cada dia de nossas vidas. Tu nos direcionaste. Que o Teu Espírito possa estar conosco também nos próximos dias. É um tempo duro, é um caminho cheio de pedras, estreito que temos que caminhar, mas a Tua mão nos está cuidando sobre nós. Como o mundo está descendo ladeira abaixo, mais ainda olhamos para cima a Ti, porque de Ti vem a ajuda, de Ti vem tudo, Senhor. Nós olhamos porque de Ti vem tudo. Senhor, nós te agradecemos que Tu nos despedes com Tua bênção. Tu nos colocaste nesse mundo, para cada um Tu colocaste no seu lugar. Deixa-nos estarmos, Senhor, provados nesse lugar. Dá-nos o Teu Espírito e o Teu poder para o perseverar
para que possamos nos manter firmes na tua palavra, firmes nas tuas promessas. Senhor, nós te agradecemos que tu és o vencedor do Gólgota e a tua vitória, a nossa vitória. Nós te agradecemos por isso, louvamos e glorificamos o teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Abençoe também o carregador da tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe em todas as suas viagens, fortifica-o em corpo, alma e espírito. Dá-lhe a força necessária, dá-lhe também a força física para que possa ainda suportar tudo isso, Senhor. Fortifica-o, Senhor. E dá-lhe o teu espírito adiante. Senhor, tu prometeste, tu o darás, Senhor. Nós te agradecemos por isso e damos a ti todo o louvor e toda a glória e gratidão no teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero indicar novamente que aqueles que querem se deixar batizar, em seguida venham brevemente a mim e deixem seus endereços. Obrigado, Senhor, nos abençoe. E eu desejo passar as orações muito especiais do irmão Helmut Miskis. A todos vocês, ele vos deseja a todos nós as bênçãos de Deus. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. 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 Cada um estenda ao outro a mão. Amém.